Olá! Entre o despertar do interesse pela leitura de um livro e a efetiva leitura desse livro, existem etapas que todo leitor experiente conhece. Essas etapas envolvem a hierarquização do livro que se pretende adquirir e o planejamento do livro que se pretende ler, o próximo livro. Eu sou Felipe Neri, sou um amante da literatura, um aficionado por livros e também um autor. O meu romance Espelho e Partido já está à venda nas melhores livrarias e também pelo link aqui na bio. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai estar tratando de um assunto mais prático, sobre a organização para leitura do próximo livro. A lista de leitura ela é um planejamento dos livros que se pretende adquirir. A lista de leitura ela vai envolver uma hierarquização desses livros, porque muitas vezes esses livros vão ter que ser comprados. Então, quando envolve dinheiro, a gente quer primeiro estar adquirindo aqueles livros mais importantes. Essa lista ela pode incluir os livros cujo interesse do leitor foram despertados ali nas redes sociais, pode incluir livros que foram sugeridos por um amigo, livros que foram exigidos por uma aula ou um curso. Nesse caso, a hierarquia desses livros ela vai ser mais importante. Ela pode ocorrer com a leitura de outro livro que cita um livro e o leitor tem o interesse de comprar esse outro livro. É o que a gente chama de intertextualidade. E a gente chama de lista de leitura aqui para efeito desse vídeo. Tem muita gente que chama lista de leitura aqueles livros que ela já leu. Ela faz uma lista dizendo quais livros que ela leu, um controle assim de quantos livros ela leu. Tem gente que chama de lista de leitura o que a gente vai chamar mais adiante de fila de leitura. Mas para efeito desse livro a gente considera então que são os livros para os quais a gente teve o nosso interesse despertado e que a gente anotou o título, o autor e que ficou de comprar mais adiante. Já a fila de leitura ou a fila de livros, também como a gente pode chamar, ela consiste naqueles livros cujo acesso a gente já dispõe. Livros que a gente já comprou numa livraria, livros que a gente já retirou numa biblioteca, um PDF que a gente já baixou no nosso computador ou que está ali no nosso celular para ser lido, ou ainda uma versão digital que a gente já tem no nosso dispositivo digital de leitura, no nosso Kindle. Todos esses livros aos quais a gente já tem acesso, eles já compõem a nossa fila de livros. A gente pode considerar que todos os livros não lidos de uma biblioteca, eles estão na fila de livros. Mas aí a gente pode dividir essa fila de livros, Como vocês podem perceber, ela consiste em um passo além da lista de leitura, Depois de você ter feito a lista, adquirir os livros, aí você tem a sua fila de livros. Primeiro a gente tem aqueles livros que a gente está lendo, A gente tem o livro corrente, que a gente está lendo, ou um ou mais livros correntes, que a gente pode estar lendo alternadamente, avançando progressivamente cada um deles. E depois a gente tem aqueles livros que a gente pretende ler em seguida, seria a fila imediata. Essa fila imediata que muitas vezes aparece a figura lá do fura-fila, o livro fura-fila, Que a gente foi na livraria e encontrou aquele livro que nos encantou assim e já começou a ler. Ele furou a fila ali da mesinha de cabeceira. E tem a fila subsequente, que são todos aqueles outros livros que você já tem à sua disposição e que você pode, no momento em que você tiver aquele gatilho de interesse, e você tem ele disponível, você pode tirar da sua estante e começar a ler. Essas ideias que a gente tem para a prática da leitura, as ideias de lista de leitura, de fila de livros, elas nos levam à noção de se possuir mais livros do que se pode ler. Essa que é uma noção que teve uma repercussão significativa na cultura, principalmente na cultura de países com economia de mercado desenvolvida. Por quê? Porque essa noção, ela envolve a questão da propriedade privada, ela envolve a ideia de uma biblioteca privada, está adquirindo livros para ler, está acumulando. Muitos desses livros a gente não consegue ler, a gente não vai ler por algum tempo. Então essa ideia da propriedade privada de livros, na verdade, ela é um meio difuso de transmissão de conhecimento por canais individuais.
privados. Essa questão ela é muito mais representativa de países com economia de mercado consolidada. E para tomar exemplos com os quais eu vou ilustrar essa questão, eu vou escolher dois países, o Japão e a Itália. No Japão, a gente tem ali o surgimento desse termo Sundoku. E na Itália, a gente tem a figura do grande escritor, filósofo, medievalista Umberto Eco, que faleceu em 2016, mas que tinha uma grande biblioteca. Então, o Tsundoku, no Japão, literalmente quer dizer pilha de livros não lidos. Essa ideia de bibliofilia, do apreço ali à posse de livros, que para o japonês tem um valor muito grande no sentido de ser um conhecimento potencial, aquele conhecimento que a pessoa já mostrou interesse em ter e que vai perseguir esse conhecimento, iniciando aí um processo pela posse dos livros, pelo Tsundoku, pela formação das pilhas de livros não lidos. No Ocidente nós temos a Itália e o Umberto Eco, ele tinha uma biblioteca com mais de 50 mil títulos, a maioria deles não lidos. O Umberto Eco, que foi o autor lá do Nome da Rosa, do Pêndulo de Foucault e de muitos outros livros, ele respondia às críticas das pessoas que achavam que era um absurdo ter mais livros do que se pode ler, comparando os livros a remédios. Muitas vezes, ou quase sempre, nós temos remédios que nós não precisamos, mas que quando a ocasião se fizer, nós vamos ter eles à disposição. Ou a ferramentas, que a gente vai ter todas as ferramentas necessárias, mas não usa sempre porque vai usar só quando a ocasião exigir. Então essa foi a resposta do Umberto Eco aos críticos. O Umberto Eco, ele se inspirou em um livro que ele leu, que foi o livro As Viagens de Gulliver, do irlandês Jonathan Swift, para cunhar o termo antibiblioteca. Esse termo depois se popularizou com o livro A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Nicholas Taleb. Mas o Eco, quando ele cunhou o termo antibiblioteca, ele percebeu aí um viés socrático naquela ideia de que o mais importante não são os livros que se leu, mas sim aqueles que ainda vão ser lidos. Isso remete muito a uma noção de humildade e de curiosidade para a aquisição do conhecimento, que são contrárias ao ego e à presunção de erudição. Então eu vou encerrando essa reflexão por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E você tem mais livros do que você pode ler? Você acha que essa é uma prática, uma boa prática, uma prática que você quer continuar a ter? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seus comentários, diga para mim aí se você tem mais livros do que pode ler. E para mais conteúdos como esse, você pode seguir o meu perfil no YouTube. Eu sou Felipe Neto, sou um amante da literatura, um aficionado por livros. E não se esqueça, meu livro Espelho Partido está à venda nas livrarias e também aqui pelo link da bio. Um abraço!